Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais essa reflexão sobre orientação para a prática mediúnica na Casa Espírita. Nós estamos na parte 2 da apostila, que também está na parte 2 do Livro dos Médiuns, Manifestações Espíritas, capítulo 9, Lugares Assombrados. A presença espontânea de espíritos em certas localidades originou a ideia de que esses locais seriam locais assombrados. A atração de alguns espíritos por tais localidades decorre do apego que revelam ter por objetos ou pelas condições ambientais. Outros são atraídos e ali fixam residência por tempo indeterminado em razão de sua ligação afetiva ou de mágoas com os encarnados que ali vivem. Os que se apegam a lugares e pessoas são espíritos ainda inferiores, pois todo apego é sinal de inferioridade. Traduz-se de alguma forma como uma prisão. Os bons espíritos não se revelam prisioneiros de objetos ou lugares, e quando se ligam a alguém é para ajudá-lo. Contudo, importa assinalar nem todos os espíritos que se ligam a lugares ou pessoas são efetivamente maus. Item 132, pergunta 1 a 3. É interessante a gente fazer a diferença entre espírito inferior e espírito mau. Quando Kardec diz que um espírito é inferior, ele está dizendo que ele ainda é apegado às coisas da Terra. Só isso. Mas na hora que ele deixa de ter esse apego da coisa da Terra, que ele é esclarecido, evangelizado e começa a compreender dimensões superiores da alma, da vida, ele então começa a deixar de ser um espírito inferior. Aí você vai falar assim, mas é tão simples assim? É o que a gente está aqui na Terra para nos desapegar das coisas materiais, nos desapegar das pessoas. Aí, porque apego à pessoa também é uma inferioridade. Nós temos que aprender a conviver amigavelmente uns com os outros, e é muito difícil. Bom, a partir desse momento, então, qual a função da doutrina espírita? Auxiliar as pessoas a auxiliar os espíritos e esses depois voltar para nos auxiliar. É um ciclo realimentado onde nós vamos ajudando, vamos sendo ajudados infinitamente. E à medida que mais condições nós tenhamos de esclarecer os espíritos, mais condições nós tenhamos de oferecer o melhor para os espíritos, para que eles tomem consciência de suas responsabilidades individuais, como espíritos que são, e procurem agir para o bem, para o bem-estar da sociedade, para o bem-estar geral, mas nós vamos contribuindo para o bem-estar do próprio planeta. Aí você chega e fala assim, você tem que perdoar. Aí você vai assistir um telejornal e fala, mas uma pessoa dessa tem que... Normalmente você não fala que perdoar. Aí você está tendo duas visões diferentes, dois pesos, duas medidas em duas situações diferentes. E isso é que nós temos que aprender a deixar de cativar esse tipo de sentimento, esse tipo de pensamento. Entendendo essa parte, então nós vamos começar a caminhar para outros aspectos que a vida traz de importante para nós nesse processo de evolução que nós estamos vivenciando. É crença comum supor que os espíritos menos adiantados são encontrados em lugares ermos, desertos, isolados. Na verdade, os espíritos gostam da presença dos homens e, por certo, isso preferem os lugares habitados aos desabitados. E 32, pergunta 4. Onde nós vamos encontrar os espíritos? Em locais onde tenha mais gente. Mas nas cachoeiras costuma-se ter ali hospitais, onde os espíritos são levados para ali para receberem tratamentos inerentes aos fluidos que emanam de uma cachoeira e da natureza em torno dela. Os espíritos que estão lá dando assistência são espíritos bons, no mínimo. E os espíritos que estão ali recebendo tratamento são espíritos necessitados de tratamento. Vamos evitar superior, inferior, mal, bom, ruim. São espíritos que ainda precisam de um tratamento dos fluidos da natureza física. Restabelecidos, vão ascendendo as escalas espirituais do mundo espiritual, e assim, conforme vão passando daqueles pousos de casa de apoio, é o melhor nome que eu achei aqui agora, para vocês entenderem didaticamente. Conforme tem na série André Luiz várias casas de apoio, tem uma, duas, três, tá certo? Então eles vão em variados níveis de elevação. Eles vão para uma, vão para outra, à medida que vão se melhorando, ou descem para reencarnar.
Os espíritos então são tratados em determinadas regiões. Agora, casas, castelos, fazendas antigas, ali ficam espíritos presos a ideoplastias bem complexas, bem doentias. Acredita-se que os espíritos são mais percebidos em determinadas horas do dia, em geral à noite ou após a meia-noite. Trata-se de um equívoco, pois, a rigor, estamos constantemente cercados por eles, cuja manifestação decorre das possíveis sintonias estabelecidas entre os dois planos da vida. As histórias de aparições ou manifestações dos espíritos em horários noturnos foram vulgarizadas não pela hora em si, mas porque, no período da noite, as pessoas estão menos ativas, desconcentradas das atividades reclamadas durante o dia. Por outro lado, o silêncio e a obscuridade favorecem a imaginação, o repouso e, nesse clima, o encarnado traz a percepção mais aguçada. Nenhum dia da semana, como a sexta-feira, é mais especial do que outro para a ocorrência de manifestações dos espíritos. Estão aptos a se comunicarem em qualquer dia e horário. Destacamos, porém, que alguns desencarnados preferem viver mais isolados, em lugares ermos, com pouca movimentação de pessoas encarnadas e desencarnadas. Isso se dá em razão de suas características individuais, porque se sentem melhor longe dos convívios sociais. Item 132, pergunta 4A, 7A e 9. Então aqui tem a síntese dessas perguntas. As perguntas completas estão lá, Allan Kardec, ponto, o Livro dos Médiuns, tracinho Gelson PL 39. E se você quiser ver os tópicos de cada capítulo, também é só procurar o nome do capítulo e colocar tracinho Gelson no final, que ele vai aparecer para você. Ou no nosso site, ou no início do capítulo, na página inicial do nosso canal. Você clica em Vibração de Paz e Luz, vai aparecer lá a página inicial, você vai em vídeos e ali você vai rodando com o scroll lá para baixo, vai descendo a página ali e dá Ctrl F e você vai encontrar o título que você está buscando. Ou seja, a gente fez um trabalho procurando ajudar as pessoas a estudarem o Livro dos Médiuns, não que a gente seja uma sumidade de informação, mas nós temos que procurar. Nós fizemos esse trabalho de ler e comentar o Livro dos Médiuns, ler e comentar agora a apostila, Orientação para a Prática Mediúnica na Casa Espírita, visando facilitar o entendimento e a compreensão de algumas pessoas que têm dificuldade para ler o livro por falta de tempo ou outras circunstâncias, ou para entendê-lo. E tem aqueles que já leram, já entenderam, mas querem uma visão diferente, querem uma opinião diferente. Então, está aqui para nós essas reflexões, e com elas as possibilidades da gente estudar um pouco mais. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, coloque aí o seu comentário, para que a gente possa, então, estar dando continuidade a esse trabalho e todos, lógico, se beneficiando, tanto quanto possível, do trabalho que nós venhamos fazendo. Somente os espíritos mais necessitados permanecem vagando em cemitérios, próximos ao túmulo, onde seu corpo físico foi sepultado. O corpo físico, para qualquer espírito, é sempre uma prisão, daí porque a grande maioria dos desencarnados não se apega a ele. Da mesma forma em que um preso procura esquecer o presídio onde, por algum motivo, esteve encarcerado. Entretanto, como espíritos sofredores necessitam de prece, as boas energias da oração funcionam como um bálsamo, um alívio aos seus padecimentos. E de presença humana, como os encarnados, têm o hábito de pronunciar preces nos cemitérios. Eles vão a tais localidades unicamente para se beneficiarem. Igualmente, dirigem-se ao templo religioso, ainda que não tenham professado qualquer religião, enquanto encarnados. O desencarnado é então atraído para certas localidades, objetos, pessoas, em razão de suas recordações, boas ou más, e dos consequentes sentimentos que inspiram. Item 132, pergunta 8 e 8A. O que nós deduzimos aqui? Os espíritos estão em todo lugar. Onde tiver gente em oração, é onde aqueles que já estão querendo se melhorar, eles vão, porque eles sentem uma vibração boa e as vibrações alimentam os espíritos. A partir do momento que você começa, então, a se alimentar, a
gerar aquelas vibrações de amor e de paz, eles vão se beneficiando. Se você colocou esse vídeo para tocar na sua casa, ali na sua casa tem alguns espíritos que gostam de você e outros que não gostam de você. Ficam ali, às vezes não se veem também. Pode acontecer isso, porque as vibrações são diferentes. Um está por ódio, o outro por amor. Não se vê. Aí você colocou esse vídeo. Ele começa a ver, poxa, quer dizer então que se eu for uma casa espírita, vão fazer oração por mim? Quer dizer então que se eu for ao cemitério, vai ter gente fazendo oração? Se eu for um templo religioso qualquer, vai ter gente fazendo oração? Então, vou lá para ver como que é. Eu preciso de um alívio, assim que a gente não fala de vez em quando, eu preciso de um descarrego. Eles também precisam, porque eles estão no mesmo diapasão humano. Eles sentem mais ou menos as mesmas coisas que nós seres humanos sentimos. Aí, eles vão até lá. E com isso, serão amparados, serão ajudados e serão aliviados em muitas das suas dores e sofrimento. Por isso, gente, que a compreensão que a doutrina espírita espera que nós tenhamos é extremamente importante que a gente procure compreender sempre a necessidade das nossas orações, de fazer o bem e de manter o sentimento melhor possível em todas as circunstâncias. Jamais fazer julgamentos precipitados. Faz uma análise dos fatos. Olha para um lado, olhe para o outro. E veja, dessa somatória do lado A e B, quem está ganhando, quem está perdendo. Com isso, vamos nos abastecer de energias boas, nós vamos nos abastecer do bem. Nem sempre as manifestações que ocorrem nos locais vulgarmente denominados assombrados são dos seus ex-moradores. Um outro detalhe muito importante. Um espírito tinha vontade de morar num castelo. Nunca pôde morar num castelo. Ele desencarna, ele passa perto do castelo e fala, agora eu vou. E fica lá, e acha que é dele. Um exemplo didático da gente. Assim como as grandes fazendas, a gente ficava morando em um paiol ou num quarto sem nenhum conforto. Agora a gente pode entrar no casarão, na casa grande. E aquelas casas gigantescas construídas há séculos passados começam a ser habitadas por esses espíritos. E eles acham que são donos, eles vão atacar quem dali se aproximar. Tem N situações, que o Kardec vai enumerar alguns casos aqui. No Céu e Inferno tem outras enumeradas, e nas obras do André Luiz e no Manuel Filomeno de Miranda terão outras enumeradas para que a gente entenda a gigantesca possibilidade de um local ser considerado mal assombrado. Se o antigo morador de um desses lugares for espírito elevado, não se preocupará com a sua habitação terrena nem com o seu corpo. Os espíritos que assombram certos lugares quase sempre fazem por mero capricho, a menos que para lá sejam atraídos pela simpatia que lhes inspirem certas pessoas. Tem um filme que chama Os Outros. Então, o rapaz vai para a guerra, morre na guerra, e no final do filme a gente vai entender que a mulher e as duas crianças são mortos. E as pessoas que estão tentando morar naquele castelo é que são os outros. E ali é muito bem bolado o filme, muito bem escrito, para a gente ter uma ideia de como vivem os espíritos. E aí a gente vai entender que todos aqueles que nós estávamos vendo durante toda a etapa do filme, mostrando as cenas assustadoras de fechar cortina, abrir cortina, e de ficar empolado, de não ficar empolado, todas aquelas reações que eles tinham ali, na realidade, eram espíritos. E as pessoas que estavam chegando, que eram os outros que estavam chegando, eram pessoas. E no final eles desistem da casa. Falam, não querendo morar mais aqui não, está muito mal assombrado, está muito complicado. É um exemplo apenas didático para a gente ter uma ideia de como funcionam essas questões espirituais. Importa considerar que alguns espíritos esclarecidos se instalam, às vezes, em certos lugares para poderem auxiliar encarnados, não porque tenham qualquer apego ao local. Não tem apego. Eles vão lá para proteger os encarnados, mas não sabem como proteger, acabam criando certos embaraços. Assim, a visita e ou permanência em lugares denominados assombrados só causa transtornos se ocorrerem sintonias com os espíritos que ali se encontram. A sintonia é o ponto principal da questão. Mantendo o pensamento e o comportamento harmonizados, dificilmente seremos vítimas das ações de espíritos mais imperfeitos. Item 132, pergunta 9 a 12.
Agora, a gente tem que entender outra situação. Como se livrar da sintonia se alguém foi atraído para nós exatamente pela sintonia? Como manter o equilíbrio se estamos convivendo com espíritos desequilibrados? São situações extremamente delicadas que todo espírita tem que entender. Que aí a pessoa está lá e fala assim, não, eu mantenho meu equilíbrio, eu mantenho minha calma. Ali dentro da casa espírita. E às vezes nem dentro da casa espírita. Isso ocorre com qualquer um de nós. Então, gente, nós temos que ficar muito atento que temos que tomar as devidas posturas para evitarmos até mesmo citar certas frases. Ah, mas foi falada por Kardec. Claro, naquele momento que ele vivia, naquela situação que ele vivenciava, ele tinha que mostrar para nós o equilíbrio tão importante no processo de desobsessão de tratamento espiritual. Mas nós não vamos virar um monge budista, manter toda uma paciência, uma sabedoria da noite para o dia. São coisas que nós vamos conquistar ao longo dessa existência e já conquistamos uma parte em outra. E o que nós temos que fazer? Cultivar a oração, cultivar o hábito da caridade, fazer o culto do evangelho no lar, manter pensamentos elevados, evitar que determinadas mídias negativas venham adentrar também a nossa casa. A melhor maneira de afastar espíritos perturbadores é atrair os bons. Exorcismos, práticas ritualísticas, acender velas, incensos, recitação de fórmulas, etc., não têm o menor efeito e resultam em divertimento para muitos desencarnados que costumam convidar outros da mesma categoria para apreciarem as encenações dos encarnados. Bom, gente, aí nós temos que prestar atenção que ele está colocando para nós atrair os bons espíritos. E como que a gente atrai os bons espíritos? Oração, boa leitura, assistir bons programas dentro das mídias sociais que existem hoje, tanto as grandes corporações como as pequenas. Temos que saber selecionar, temos que saber vigiar. A partir desse momento, a gente começa a atrair os bons espíritos. Lembra que eu contei mais atrás, num amigo que estava num alojamento muito grande, e lá aconteceu um barulho, ele ficou muito assustado, ele resolveu acender incensos, acender vela, fazer as suas orações. Ele não conhecia a doutrina espírita como deveria. Bom, a partir daquele momento, quando os colegas chegaram, perceberam que tinha acontecido aquilo, ficaram assustados, mas observaram questões de segurança que ele tomou dentro do possível, e foram zombar. Quando foram zombar, aconteceram aqueles ruídos. Ou seja, a gente vai vendo que certas situações ocorrem para a transformação de todos, para a mudança de sentimento, para a mudança de comportamento das pessoas. Mas, como lidar com as situações? Por isso que é sempre comum a gente ver a mensagem dos bons espíritos que ajudam na doutrina espírita, como Bezerra de Menezes e tantos outros, a importância de estudarmos a doutrina espírita, de lermos a doutrina espírita. Tem uma senhora de Juiz de Fora, Isabel Salomão, ela fala assim, estude doutrina espírita, vivencie a doutrina espírita. Ela fala de um jeito tão bonitinho, porque nós temos que pegar esse conjunto de valores, esse conjunto de entendimento e procurarmos vivenciá-los. E enquanto não interiorizamos esses valores, nós não conseguimos vivenciar. Por isso que o convite da espiritualidade é estude a doutrina espírita, pratique a doutrina espírita e vai ter melhores condições de vivenciar as suas etapas evolutivas. Atrair os bons espíritos é a única solução. As elevadas vibrações da prece, um comportamento equilibrado, a prática do bem e a evocação direta de benfeitores são recursos imprescindíveis. Tem uma oração muito pequena que é assim, ó Jesus, acende essa luz. E eu tinha um colega de trabalho que quando o negócio estava ficando bem pesado, aquelas cobranças enormes, muito serviço para fazer, e não dá certo, o computador não funciona conforme a gente gostaria, aí o que ele fazia? Ele começava, ó Jesus, acende essa luz, ó Jesus, acende essa luz. E aquilo ia... Aí você fala, mas que isso? Fica repetindo. Mas está repetindo palavras de bênção, palavras de luz. Porque naquele momento, se ele fosse fazer uma oração, talvez até não trouxesse tanto benefício, porque as pessoas estavam tensas, muitas das vezes até um pouco revoltadas com aquele, não com a chefia e tudo, mas com o não resultado que eles esperavam. E com isso, as pessoas ficam naquela tensão. Se você vai fazer uma oração, se você faz uma oração grande,
as pessoas podem não gostar. E ele falava assim por alguns segundos, por alguns minutos, e as coisas acalmavam. E às vezes tinha um mais bravo, que era um dos mais bravos ali, entre aspas, né, que se irritava mais com certas situações. Ele falava assim: ô fulano, como que é mesmo aquela sua musiquinha aí? Já para acalmar as situações e também ficar mais lúdico o ambiente. A gente conta isso aqui, fala isso aqui para vocês, porque às vezes a pessoa fala assim, tem aqueles mais radicais, né? Nossa, você tem que fazer uma prece espontânea nesse momento. As mulheres com aquela voz bem suave, né? Faz uma prece espontânea nesse momento. Mas ninguém está ali com inspiração. A tensão interna não vai fazer uma prece, até mesmo decorada fica difícil. Então repitam frases curtas, como aquela assim: valha-me Nossa Senhora, Jesus me abençoe, e essa, ó Jesus, acende essa luz, porque vai trazer benefício para você dentro daquele ambiente. Depois você vai fazer uma leitura do Evangelho, na hora que você tiver oportunidade, quando você tiver o Evangelho, e vai procurar então adquirir meios de se melhorar. E muitas das vezes, da grande maioria das vezes, tem que pedir ajuda, porque uma pessoa sozinha não vai conseguir resolver facilmente certos problemas, conforme temos visto. Às vezes somos tarefeiros espíritas e nossa casa precisa de uma visita ao lar, precisa de alguém fazer oração por nós, junto conosco ali, para nos fortalecer. E poucos espíritas entendem isso. Aí quando chega a visita, às vezes tem algum vidente e fala assim: mas por que pediram oração para cá? Tem tanta gente precisando, vocês não estão precisando não. Por quê? Só tem espírito bom aqui dentro. Mas agora, quando com a visita, só tem os bons. Os maus saíram e às vezes aqueles maus que saíram não vão voltar mais. Porque a visita é uma tarefa que todas as casas espíritas devem ter, tarefa de visita aos lares. Ela tem uma força psíquica, uma força magnética, uma força espiritual, como queiram dizer, uma ação tão forte sobre os maus espíritos que muitos, a partir daquele momento que a pessoa recebeu aquela visita cristã, eles desaparecem, vão procurar outros lugares para ficar ou vão ser amparados pela equipe de espíritos que vão junto com a equipe que está indo fisicamente. Porque toda equipe que vai fisicamente tem uma equipe de mentores espirituais, bons espíritos, espíritos até mesmo algumas vezes superiores, dependendo do trabalho que vai fazer, para ajudar as pessoas. Por isso, atrair bons espíritos é um conjunto de fatores que existem dentro da doutrina espírita, a possibilidade de nós adquirirmos e nos ajudarmos. O afastamento de perturbadores espirituais pode ser tarefa árdua, e não raro podemos cair em suas armadilhas, uma vez que, como espíritos imperfeitos que somos, nem sempre conseguimos manter um padrão de equilíbrio espiritual. O auxílio dos bons espíritos, então, representa recurso indispensável. Itens 132, perguntas 13, 13A e 14. Nosso comentário já elucidou o que está sendo escrito aqui, portanto, totalmente compatível com a necessidade que nossa de buscarmos o nosso auxílio para restabelecer o equilíbrio. As manifestações perturbadoras e mentes malévolas dos espíritos em lugares que possam ser conhecidos como assombrados são de vários tipos, seja porque desejam chamar a atenção dos encarnados, seja movidos por desejos de vingança, pancadas, ruídos e aparições. São efeitos mais comuns, em geral, produzidos por espíritos sofredores que não desejam fazer o mal, mas apenas pedir socorro. Essas manifestações podem ser produzidas também por bons espíritos que desejam provar sua presença por algum motivo específico, e por espíritos levianos e brincalhões que se divertem com os sustos e medos que provocam. Item 32, pergunta... Só olhar só um negócio aqui. Aqui provavelmente é item 132, pergunta 14. Exatamente. Então, gente, nós vamos vendo que existe uma infinidade de possibilidades, uma infinidade de ações dos espíritos. E nós temos que saber lidar com cada uma delas, trabalhando nos bons sentimentos que devem envolver nossos corações, trabalhando nos bons sentimentos que devem marcar a nossa caminhada para o engrandecimento de nossa alma, para valorizarmos, alcançar paz e harmonia em nossos corações. Assim, todos nós estaremos crescendo, auxiliando-nos mutuamente. E quando ele fala aqui que é muito difícil lidar com certas situações, quando eles querem ajuda, porque muitas das vezes
por exemplo, vivem 4 pessoas na casa. Precisa de por exemplo, mais 4 para reunir força suficiente para retirar aqueles espíritos. A união faz a força. Não desprezemos o apoio mútuo que devemos ter uns pelos outros. Concluímos que há espíritos que se apegam a certos lugares, preferindo permanecer neles, embora não tenham necessidade de manifestar sua presença por meio de efeitos sensíveis. Qualquer lugar pode servir de morada obrigatória ou predileta de um espírito, mesmo que seja mau, sem que implique necessariamente a produção de alguma manifestação da parte deles. Os espíritos que se prendem a certas localidades ou a certas coisas materiais nunca são espíritos superiores, o que não significa que sejam maldosos ou que alimentem alguma intenção má. Não raro, são até comensais, mais úteis do que prejudiciais, já que podem proteger as pessoas pelas quais se interessam. Item 132, pergunta 14. Assim, gente, nós vamos vendo que tudo na nossa vida aqui na Terra tem as suas características próprias e, com isso, tem as suas possibilidades também próprias. A possibilidade, o que leva um espírito a estar dentro de uma casa, são tantas as possibilidades, são tantas variáveis envolvidas no processo, que é melhor a gente dizer assim, são muitas possibilidades, do que tentar enumerá-las. Conforme o que o Kardec já deixou algumas delas, as mais comuns, eles querem ficar lá, outros eles são comensais, mais protegem do que prejudicam, mas às vezes assustam, e outras vezes estão lá para prejudicar, para vingar, e outras vezes estão lá porque nem sabem por que estão. Então, são infinidade de situações que mostram às pessoas a necessidade de fazer o culto do Evangelho no lar, a necessidade de fazer leituras espíritas, para que todos nós possamos empreender novos valores que nos levam a crescer, no sentido do aperfeiçoamento espiritual, da melhoria íntima, para a construção de um mundo melhor para todos nós. Jesus amigo, Divino Mestre, envolva-nos, proteja-nos, abençoa-nos. Ó Jesus, acende essa luz. Que a luz do vosso amor possa ser acendida em todos os corações, iluminando-nos para as grandes realizações que tanto precisamos para a nossa alma, para o nosso crescimento espiritual. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.